Boa noite, irmãos. Que a graça e a paz de Jesus esteja com todos. Vamos dar continuidade ao nosso estudo sobre teologia da prosperidade e confissão positiva. Esse estudo, irmãos, é importante. É importante para nós não acharmos que tudo que parece igreja é, de fato, igreja de Cristo. Não é porque tem o nome de Jesus que é de Jesus. E o texto que nós escolhemos no início foi justamente este texto. Na segunda carta de Pedro, o capítulo 2 em diante. Assim como no meio do povo surgiram falsos profetas, assim também haverá no meio de vós, no meio da igreja, ou saído do meio da igreja, falsos mestres, os quais introduzirão dissimuladamente heresias destruidoras, até ao ponto de renegarem o soberano Senhor que os resgatou, trazendo sobre si mesmos repentina destruição. E muitos seguirão as suas práticas libertinas ou as suas doutrinas e ensinamentos errôneos, libertinos, contrários à palavra de Deus. E por causa deles, por causa de tais pessoas, será infamado o caminho da verdade. Bem, o idealizador da doutrina ou da teologia da prosperidade, confissão positiva, foi Esek William Kenyon. Ele nasceu em 1867 e faleceu em 1948. Quando o Pedro diz que entre vós haverá falsos mestres, cabe notar que Esek converteu-se aos 17 anos numa igreja metodista, numa igreja evangélica. E por incrível que pareça, meus queridos, ele pastoreou algumas igrejas batistas. Aos 25 anos, ele começou a se desviar. Ele entrou no Iverson College, que é um centro de oratória. Era uma escola de influência esotérica. Também veio, pouco depois de Esek, também veio Oral Roberts, que faleceu em 2009. Ele era um televangelista, isso quer dizer, ele era um pregador da TV. E ele criou um termo chamado vida abundante. Esta vida abundante tinha relação com prosperidade. E ele acreditava que você
o que você ofertasse financeiramente, ele não só acreditava, mas ele pregava e incentivava que se você ofertasse, você receberia de volta de Deus 7 vezes a mais o valor ofertado. Bem, quem foi muito conhecido na teologia da prosperidade e confissão positiva foi Kenneth Hagin. Esse Kenneth Hagin, ele faleceu em 2003. E ele disse, ele afirmava ter tido uma experiência de cura ao ler Mateus capítulo 11, versículo 23 e 24. Junto com ele veio Kenneth Copeland, que eu não tenho notícias se ele está vivo ou não. Era um pastor de um ministério independente, de uma igreja independente, e pregava a teologia da prosperidade. Vamos lá. A teologia da prosperidade, ela teve uma ampla divulgação, um amplo desenvolvimento, e passou a ser chamado de um movimento doutrinário, e esse movimento doutrinário, né, que é a teologia da prosperidade, nos anos 70, na década de 70 para cá, 1970 para cá. E quem estava liderando isso era Kenneth Hagin. E com Kenneth Hagin, essa teologia foi difundida, espalhou-se para inúmeros países. Existe um pastor muito conceituado, considerado mundialmente, chamado John Piper. Ele escreveu vários livros. É um dos pregadores que eu admiro. E ele disse o seguinte: eu não sei o que você sente em relação à teologia da prosperidade, mas eu vou lhe dizer o que eu sinto: ódio. Eu não chego a esse extremo, mas eu acredito que a gente deve separar o que é bíblico daquilo que não é bíblico, o que é de Deus daquilo que não é de Deus. John Piper também disse: Deus é mais glorificado em você quando você está mais satisfeito nele em meio à dor e pobreza e não em meio à prosperidade. Aqui no mundo e no Brasil, existem algumas pessoas, alguns pastores, apóstolos, bispos, paipóstolos, que defendem a teologia da prosperidade. Eu vou citar alguns nomes, como os irmãos podem ver. David Yong Cho. Por que está entre parênteses o Paul? É que o David, o reverendo David, ele mudou o nome dele de Paul Yong Cho para David Yong Cho. Outro é o Kenneth Copeland, o Kenneth Hagin
Benihim, que já esteve no Brasil e esteve pregando teologia da prosperidade na igreja do apóstolo Agenor Duque, se é que eu posso chamar de igreja, né? Eu acho que chamar de igreja é forçar um pouquinho a barra. Edir Macedo, Valdemiro Santiago, R.R. Soares, Estevão Hernandes e Bispa Sônia, Valnice Milhomes. E um detalhe, irmãos, a Valnice Milhomes, ela foi missionária batista na África durante muitos anos. Quando ela voltou para o Brasil, ela se desviou. Marco Feliciano. Esse Marco Feliciano é aquele deputado. Agenor Duque. Sob o nome de Teologia da Prosperidade, estão agrupados como confissão positiva. Isso, a confissão positiva, o que é? A não aceitação da fragilidade humana. Está também algo muito difundido, que é chamado Rema. Isto quer dizer o poder direto de Deus concedido pessoalmente aos crentes. Também a teologia da prosperidade prega a batalha espiritual. Isso quer dizer o deslocamento religioso para explicações dos projetos históricos. A teologia da prosperidade também prega vida na bênção. Você vai viver a vida inteira na bênção, ou na graça. O que isso significa? O céu na terra. Isto é a transferência da escatologia, aquilo que a Bíblia fala sobre o futuro, o que será para os cristãos, para os crentes no Senhor Jesus, no futuro. A teologia da prosperidade prega que isso deve ser agora, aqui na terra, e que você deve buscar isto agora na sua vida terrena. Um dos pontos principais que, principalmente, o Kenneth Hagin prega é algo chamado autoridade espiritual. Esses pregadores se colocam numa posição mais elevada que um crente, que um cristão normal. É como se fosse uma elite celestial. Como se eles fossem pessoas especialmente separadas para uma unção, digamos assim. E Kenneth Hagin disse o seguinte: Deus tem dado autoridade, isto é, unção, a profetas nos dias atuais, como seus porta-vozes.
ele diz que recebe revelações diretamente do Senhor. É interessante, né? Embora ele tenha falecido, se ele recebe revelações diretamente do Senhor, então para que nós vamos usar a Bíblia como regra de fé e prática? Segundo ele disse que dou graças a Deus pela unção de profeta. Ele se considerava um profeta de Deus. Reconheço que se trata de uma unção diferente, isso é, especial, não é qualquer um que tem. Tá? Se você almejar, pode tirar o cavalinho da chuva, não é para qualquer um. Tá? É a mesma unção lá do passado, segundo ele, multiplicada cerca de 100 vezes. Isso está num livro dele, intitulado Compreendendo a Unção. Bom, bênçãos e maldições da lei. Kenneth Hagin diz que, com base em Gálatas 3, versículo 13 e 14, ele diz que fomos libertos da maldição da lei que são. Aí vem a deturpação bíblica. De qual maldição que ele fala? Da pobreza, da doença e da morte espiritual. Então, o cristão não pode ficar doente. Quem acredita na teologia, quem crê na teologia da prosperidade, não pode ficar doente. Porque se você ficar doente, ou você não tem fé, ou você está em pecado. Ele toma emprestado as maldições da lei, que está lá em Deuteronômio, capítulo 28. E isto é especificamente relacionado ao povo israelita que pecassem, não a nós. Segundo essa doutrina, o cristão tem direito à saúde perfeita e riqueza. Diante disso, doença e pobreza são maldições da lei. Nesses dias de pandemia, meus amados, isso é complicado. Aonde estão os milagreiros? Aonde estão aqueles que dizem que fazem milagres? Temos visto pessoas morrerem. Não era a hora desses milagreiros agirem? Eles ensinam que todo cristão deve esperar viver uma vida plena, isenta, segundo a teologia deles, isenta de doenças, e viver 70, 80 anos sem dor ou sofrimento. É interessante que essas mesmas pessoas que pregam essa doutrina da prosperidade, da confissão positiva, de que a doença é um problema de espírito, essas pessoas consultam médicos. Essas pessoas ficam doentes. Quem ficar doente é porque não reivindica seus direitos ou não tem fé. Então, muitas vezes, falta fé nessas pessoas, porque elas ficam doentes. E eu já vi muita reportagem mostrando que eles ficaram doentes.
E não há exceções. Se não há exceções, então eles não deveriam ter dor, não deveriam ter sofrimento, não deveriam ter nada. É saúde plena. É tudo pleno. Quem ficar doente é porque não reivindica os seus direitos. Comentei isso. Pregam que Isaías 53, versículo 4 e 5, é algo absoluto. Quando diz lá em Isaías que ele levou sobre si as nossas enfermidades, algumas traduções trazem, ele levou sobre si as nossas iniquidades. É um problema de tradução. E eles dizem que aquilo é literal. Então, isso quer dizer que nenhum cristão pode ficar doente ou deve ficar doente. O interessante é que eles mesmos ficam doentes. Fomos sarados e não existe mais doença para o crente. Os seguidores de Reagan e outros enfatizam muito que o crente deve ter carro novo, uma Ferrari, quem sabe, casa nova própria, as melhores roupas, uma vida de luxo. Irmãos, eu não estou pregando a vida miserável, mas tem que haver coerência com... Tem que haver coerência com a palavra de Deus. Em tudo que nós falamos, em tudo que nós pregamos, Jesus nunca disse que nós não iríamos ter problemas. Jesus nunca disse que nós não iríamos passar necessidades. Jesus nunca disse que iria dar uma vida de luxo para a gente. Olha para a vida dos apóstolos. Olha para a vida dos profetas. Lá nos Estados Unidos e depois no Brasil, nos Estados Unidos, pobreza é pecado porque Deus nos mandou, segundo eles, nos mandou multiplicar. Segundo eles, pobreza é maldição. Deus quer que você seja rico. Cristãos são mini-deuses na terra. Queridos, nós somos seres humanos. Viemos do pó. Somos pó e voltaremos ao pó. Se você crer nisso, será um milionário em 3 anos. Interessante, né? Adão era Deus e deixou de ser quando caiu. Não, Adão foi feito do pó da terra. Ele não era Deus, não era semideus, ele era humano. Tanto é que, quando nós lemos o livro de Gênesis, os irmãos podem ler o capítulo 4. Nós lemos o seguinte, de 4 em diante, capítulo 4 em diante. Fulano viveu tantos anos e morreu. Ciclano viveu tantos anos e morreu. Matusalém viveu tantos anos, gerou filhos e filhas e morreu. Há uma declaração muito clara aí, dizendo: morreu. Morreu. Não é Deus ou um Deus. Segundo eles, nos Estados Unidos, eu, o pregador, sou o eu sou.
Absurdo. Absurdo. Mas é esse o comportamento de muitos desses pregadores aqui no Brasil. E a confissão positiva, repita frequentemente: Deus quer que eu prospere e tenha boa saúde. No Brasil, os dízimos e ofertas são tão santos e tão sagrados quanto a palavra de Deus. Há uma equiparação entre dízimos e ofertas, entre, digamos assim, sacrifícios e a palavra de Deus. Se você não está, aqui no Brasil, eles pregam, esses teólogos, esses apóstolos da prosperidade. Se você não está vivendo, se você está vivendo em miséria, tem alguma coisa errada. Ou você está em pecado, ou você não tem fé. Eu plantei ofertas na casa de Deus e vou colher bênçãos materiais. Quer dizer, não são bênçãos espirituais, são bênçãos materiais. Eu não quero dizer que Deus não abençoa. Eu não quero dizer que milagre não existe. Mas não podemos pegar coisas pontuais e colocá-las como regra geral. Não é assim que funciona. Beleza, riqueza e bênçãos, bênçãos materiais também têm parte no reino de Deus. Então deve ser isso que um tal apóstolo aí fez plástica, né? Só que ele fez plástica com dinheiro dos pobres coitados. O jumentinho que Jesus usou para entrar, eu já vi isso, irmãos, e é um absurdo, é uma heresia descabida. Que o jumentinho que Jesus usou para entrar em Jerusalém era como se fosse uma Ferrari, um carro 0 quilômetro, né? Pervertem a palavra de Deus. Segundo eles, eu profetizo casa própria para os ouvintes, telespectadores, e eles vão receber. No Brasil, entre os líderes da chamada teologia da prosperidade, nós encontramos alguns nomes que foram influenciados por Hagin, e dentre eles está o missionário, chamado missionário R.R. Soares, a apóstola Valnice Milhomes, o apóstolo, ou o pai apóstolo, René Terra Nova. René Terra Nova, ele tinha um ministério de um colombiano chamado G12. E aí eles brigaram, e ele mudou de G12 para M12. Tem o pastor André Valadão, infelizmente, da Igreja Batista Lagoinha, que estudou no Instituto Rema, que perverte a palavra de Deus. Os propagadores do Evangelho, aqui com relação ao Rema, os propagadores do Evangelho da prosperidade insistem que se pode ter um espírito de revelação. Irmãos, eu acredito que essa gente deve ganhar muito na loteria, né? Porque se adivinham tanto, se eles têm um espírito de revelação,
Porque, continuemos, que lhe ajudará a interpretar a Bíblia de uma maneira que somente os que têm a revelação podem alcançar. A palavra de Deus só pode ser revelada àqueles que têm esse espírito de revelação. Isso tira uma ciência que nós estudamos na faculdade teológica, que se chama hermenêutica, que é você extrair do texto o seu verdadeiro sentido. E outra, isto também com espírito de revelação. Para que Espírito Santo? A teologia da prosperidade inicia sua trajetória no Brasil nos anos 70. Desde então penetrou em muitas igrejas e ministérios, em especial Internacional da Graça, Universal, Renascer, Comunidade Sara Nossa Terra, a Nova Vida e a Missão Shekinah, entre outras. O foco principal é prosperidade financeira. A prosperidade financeira é um direito, segundo eles, do cristão, pois faz parte da expiação de Cristo, assim como o cristão tem direito à saúde, ele também tem direito a ser próspero. Quer dizer, perverteram a expiação que Jesus Cristo fez na cruz do Calvário. Para eles, Jesus morreu na cruz do Calvário para nos dar saúde física plena e riquezas. Aqui eu coloquei apenas um pequeno slide para os irmãos verem que o conto da prosperidade é basicamente assim: entre pobre e saia rico. Venha de bicicleta e volte de Ferrari. Se os irmãos notarem, essas igrejas ficam repletas. Em contrapartida, uma igreja que prega com seriedade a palavra de Deus, num culto de oração, poucas pessoas vão, poucas pessoas frequentam. A igreja fica quase vazia. Isso nos mostra que o interesse pelo materialismo é exageradamente grande, enquanto que a comunhão, o culto, a oração são desprezadas. Hagin argumentava que a prosperidade espiritual é tomada por certo, enquanto que a prosperidade financeira precisa ser mais pregada nos púlpitos. Para defender sua ideia, Hagin aponta várias passagens bíblicas. Quando você tira um texto do seu contexto, você pode inventar o que você quiser. Quando você pega um texto sem levar em conta a época que foi escrita,
a linguagem que foi escrita, a cultura que foi escrita, a gramática que foi escrita, para quem foi escrita, você pode inventar as maiores heresias. Em Filipenses 4, onde Paulo diz que havia aprendido a viver contente em toda e qualquer situação, Hegel afirma que deve ser dado destaque não tanto ao contentamento, mas à provisão que Deus faz de nossas necessidades financeiras e materiais. Entendem? O apóstolo Paulo, ali nesse texto de Filipenses, ele está falando que ele aprendeu a administrar toda e qualquer situação. E olha que o apóstolo Paulo passou por dificuldades, passou por cada problema, por cada situação, até culminar com a sua decapitação por Nero lá em Roma. Meus queridos irmãos, eu vou parar por aqui e o próximo vídeo nós daremos continuidade a esse estudo. Será só mais um vídeo e nós terminaremos de falar sobre teologia da prosperidade e confissão positiva. O que eu queria que os irmãos, o que eu queria que ficasse bem claro para os irmãos. Jesus nunca prometeu saúde plena, perfeita. Jesus nunca prometeu riquezas, porque senão ele não teria dito: no mundo vocês terão aflições, mas tenham bom ânimo. Eu venci o mundo. E quando Hegel diz que o apóstolo Paulo, quando o apóstolo Paulo disse: eu aprendi a viver contente em toda e qualquer situação, isto está relacionado à riqueza, isto está relacionado a bênçãos. Ele perverteu, não só ele, mas os propagadores da teologia da prosperidade perverteram a palavra de Deus. Porque o que o apóstolo Paulo ele quis dizer é: eu posso administrar todo e qualquer sofrimento, toda e qualquer situação, porque eu sei que eu posso suportar todas essas coisas e viver contente, porque eu tudo posso naquele que me fortalece. Que Deus nos abençoe. Que Deus abençoe os irmãos. Amém.